Olá, detetives! Tudo bem com vocês? Minha voz tá de volta, gente. Eu fiquei sem voz por um bom tempo. E hoje eu vim falar com vocês sobre duas coisas que estão gerando muitas teorias por aí. Primeiro são as cartas de tarô e depois sobre o nosso querido desconhecido. Começando pelas cartas. Quem será que tá deixando essas cartas e o que será que elas significam? Até agora foram encontradas duas cartas pelo Eric. A primeira encontrada no carro do Adam, que é a The Stranger, que seria o estranho, e a segunda encontrada na casa do Whitmore, o velhinho que leva o Eric pra cabana, lembrando que ele encontrou a carta na lareira. Muitos de vocês estão falando e eu acredito que realmente essas cartas podem ser pistas referente aos personagens. Como assim? A carta O Estranho poderia estar se referindo ao nosso personagem, já que nós somos estranhos pro pessoal de Redlock Pines, apesar de que a nossa fama em Duskwood faz com que a gente não seja tão desconhecido assim. E se nós seguimos a mesma linha de raciocínio, a carta The Liar poderia ser uma pista de que o Whitmore é um mentiroso. Inclusive, o desconhecido diz que nós não podemos confiar nele. Mas algo me diz que ele só queria ajudar o Eric mesmo. Pensa só, ele teve diversas oportunidades de machucar o Eric, mas ao invés disso, ele levou ele pra cabana, ele deu remédio, deu um lugar pra ele ficar, ficou vigiando a porta como se ele estivesse tentando proteger os dois. Mas isso não significa que ele não seja um mentiroso, talvez a mentira dele seja outra. O Eric contou que ele diz não saber nada sobre o Adam, então talvez isso seja uma mentira. E ele ter tentado queimar a carta pode significar que ele sabe muito bem de onde essa carta veio. Pra mim, gente, o Whitmore sabe até demais sobre o que tá acontecendo naquela floresta. Mas, lembrando que a gente não pode ignorar o fato de que tinha mais uma pessoa naquela cabana, sem ser o Whitmore. É isso mesmo, o Eric. Ou seja, se a carta está querendo dizer que o mentiroso na verdade é o Eric e não o pobre do velhinho. Outra possibilidade é o desconhecido estar deixando essas cartas para o nosso personagem, sabendo que nós iríamos encontrar. Nessa teoria, o desconhecido saberia que nós estávamos ajudando o Adam e que a gente tinha combinado de se encontrar com ele naquela noite. Inclusive, ele pode ter sido a pessoa que o Adam viu na floresta e que deixou ele chocado. Sabendo que nós iríamos nos encontrar com o Adam, ele teria seguido ele até a floresta e ficou lá esperando a gente chegar, porém quem apareceu no nosso lugar foi o Eric. Então isso explicaria o porquê do desconhecido confundir a gente com o Eric. Lembrando, gente, que a carta O Estranho também serve para o desconhecido, então ela poderia também estar apontando pro queridinho do desconhecido que tá falando com a gente. Mas nesse caso, por que ele deixaria uma carta como uma pista sobre ele mesmo? Quanto mais eu olho essa carta, menos essa criatura parece um mendigo. Eles geralmente são mais monstruosos, mais grotescos. Pra mim, essa criatura parece mais uma espécie de homem-cervo. E eu reparei que ele tá segurando uma espécie de cetro, uma coisa que um mendigo não faria. E na mitologia tem muitas criaturas parecidas com essa figura. E uma delas é Erne, o Caçador, que é um guardião da floresta. E na mitologia, o cervo é frequentemente associado a divindades da floresta e protetor. Como o desconhecido estava lá na floresta seguindo o Eric, achando que era o nosso personagem e parece que ele quer nos ajudar, será que a carta na verdade é uma pista de que ele é alguém que quer proteger a gente e não fazer mal? Isso explicaria o porquê da carta ter sido entregue pro velhinho Whitmore naquela noite. Ele pode ter passado a carta por debaixo da porta com o intuito do nosso personagem encontrar, mas quem encontrou foi o Whitmore e ele acabou tentando queimar. E voltando a falar dessa criatura da carta, existe um deus chamado Cernunnos, que é adorado pelos Wiccanos, ou seja, quem tem a religião Wicca, mais conhecida como bruxaria. E as cartas de tarô são usadas pelos Wiccanos como uma forma de orientação espiritual. Isso reforçaria a teoria de existir uma seita religiosa em Redlock Pines, quem sabe mais especificamente na floresta Darkrise. Aliás, eu reparei que o cervo ele aparece em algumas imagens e até em uma menção de um dos hóspedes do hotel, o que pode ser uma pista de que a criatura na carta é de fato um cervo. Outra possibilidade é o Adam ter deixado essas cartas como pistas de onde ele esteve, sabendo que o nosso personagem iria atrás dele para tentar encontrá-lo. Mas no caso dessa teoria, ele e o Whitmore teriam se encontrado antes do Adam desaparecer. No caso, a carta já estaria lá na cabana, porque o Adam teria deixado naquela noite. E quando ele descobriu que o Eric era amigo do Adam, ele pegaria a carta e tentaria queimar, porque ele perceberia que isso talvez o incriminasse. Eu esqueci de mencionar a teoria mais óbvia referente às cartas, porque eu já tinha mencionado em um outro vídeo, que é das cartas estarem sendo deixadas pelo assassino ou sequestrador como um modus operandi dele ou uma forma de marcar
marcar as vítimas. E no caso dessa teoria, o Whitmore estaria correndo perigo, já que ele teria sido marcado. Agora vamos lá, em relação à identidade do desconhecido, ele ter confundido a gente com o Eric pode ser uma prova de que ele não conhece ninguém do grupo. A princípio eu pensei que ele poderia ser o Brian, ainda pode ser que seja o Brian, mas ele não pode ter visto o rosto do Eric, senão não vai fazer sentido ele confundir a gente com o Eric. Eu acho meio difícil ele não ter visto o rosto, porque ele ficou lá seguindo ele por um bom tempo. Eu acredito que o desconhecido possa ser o Billy Blake, ou uma vítima daquele assassino de muitos anos atrás, que agora tá buscando vingança ou quer acabar com ele de uma vez por todas. E nesse caso, o Billy Blake ou a vítima teria que ter escapado e sobrevivido. Por isso, o desconhecido diria a frase de que ele está no mesmo barco que a gente, porque ele também quer encontrar a pessoa que sequestrou o Adam. Inclusive, eu acredito que as vítimas desse assassino que atuou muitos anos atrás podem ser jovens, crianças ou adolescentes. Pelo que o Charlie conta, dá a entender que o Billy desapareceu quando era bem jovem. E no meu último vídeo, eu encontrei algumas possíveis pistas ou referências nos comentários do pessoal lá nos nossos stories. Se você não viu o vídeo, vai lá assistir pra você entender. E um deles era aquele Mr. Bear, aquele cara que atraía crianças pro seu porão. O outro era o filme onde as vítimas eram todas meninas jovens de 14 a 16 anos. E se o segredo sombrio do pessoal do grupo estiver relacionado com esse assassino que atuou muitos anos atrás, provavelmente eles eram adolescentes na época. Também tem algumas menções a crianças que a gente encontra nos comentários. Ou seja, é possível que alguma criança ou algum adolescente conhecido ou parente do Eric tenha desaparecido recentemente, e é por isso que a gente estava ajudando ele a investigar o desaparecimento dessa pessoa. Agora, se o desconhecido estiver sendo sincero e ele quiser nos ajudar, por que ele estaria fazendo isso se ele nem conhecesse o nosso personagem? A princípio, eu pensei que ele poderia ser algum conhecido do Jake. O Jake falou: olha, eu vou sumir por um tempo, vai lá cuidar da minha mina. Mas aí eu pensei, o desconhecido parece que vai ter um papel muito importante em Moonvale. Eu acho muito difícil eles não revelarem quem é o desconhecido. Agora pensa só, se a pessoa não tem o código de Duskwood, a gente tem que ser realista, né? Essa pessoa vai ficar sem saber quem é o desconhecido. Então eu fui meio que descartei essa possibilidade dele ser algum conhecido do Jake. Apesar de não ser impossível, eu acho pouco provável. Sendo assim, faz mais sentido ele ser conhecido do Adam. Ou ele tava ajudando o Adam a investigar e o Adam já contou sobre o nosso personagem pra ele. E como a gente viu na chamada de vídeo, praticamente era uma despedida com o nosso personagem, né? Falando: olha, agora você vai ter que se virar sozinho, porque eu vou me enfiar naquela floresta e nunca mais vou te ver. Então pode ser que antes de desaparecer, ele tenha falado com o desconhecido, enviou o nosso número e falou: olha, cara, ajuda essa menina aí porque ela tá lascada. Outra opção é, claro, ele ser conhecido de alguma vítima desse assassino e está buscando vingança. Ou então foi mais por conta da nossa fama em Duskwood mesmo. Ele pode conhecer alguém em Duskwood e ter pedido nosso número, ou ele pode ter ido numa lista telefônica, porque se a gente for pensar no universo de Moonvale e Duskwood, a gente mora lá perto, né? Ou ele é só um hacker mesmo e deu um jeito de hackear as coisas e encontrar nosso número. Apesar que seria meio repetitivo ele ser um hacker, porém impossível não é, porque eu tenho uma vibe de que foi colocado no jogo pela Everbyte para suprir a saudade do Jake. E sempre que eu for postar vídeos de teoria, eu vou mencionar 2 ou mais teorias de vocês. E uma das inscritas, chamada Su. Um beijo pra você, Su. Muito obrigada por comentar. Ela não confia nem um pouco no desconhecido. Vendo pelos comentários, eu já estou indo pelo outro rumo em relação ao desconhecido. Com o Jake foi algo que eu fiz naturalmente. Porém, não muda que nós confiamos em um desconhecido. Um estranho sem rosto, kkk. Mas com esse desconhecido, sei lá, parece que com a experiência com o Jake, as pessoas são induzidas a confiar. Mas honestamente, não me passa a mesma vibe. Parece que tá jogando com esse sentimento que temos em relação ao Jake. No meu, eu atual, não consigo confiar nele. Olha, é um ótimo ponto de vista e realmente seria uma ótima jogada da Everbyte colocar um personagem desconhecido que lembra o Jake, com a intenção da gente acreditar e confiar nele, pra no fim ele ser um mentiroso, traíra, safado, salafrário. Eu particularmente não confio 100% nele. Eu tô um pouquinho mais em confiar do que não confiar, mas se a gente for juntar as 2 cartas de tarô e pensar que podem ser uma pista relacionada ao culpado ou a uma pessoa só, o desconhecido é um mentiroso. Então, né, também existe a possibilidade de ser uma pista relacionada a ele. Agora eu vou ler pra vocês uma teoria muito boa da
Ana. Um beijão maravilhosa, muito obrigada por comentar. O desconhecido, na verdade, era quem conversava com o Adam e não a gente, já que o jogo nos dá a opção de dizer que não sabemos quem ele é. O Adam e o desconhecido estavam papeando por algum fórum e antes do Adam sumir, o desconhecido enviou o nosso contato, então o Adam acha que nós somos o desconhecido. O desconhecido também foi provavelmente quem enviou aquela mensagem ao Eric de que o carro do Adam havia quebrado e não o próprio Adam. O desconhecido armou para o Eric ir para o estacionamento Greenside e deixou o carro do Adam aberto com as luzes acesas de propósito, bem como deixou o Vega ali fácil pro Eric achar. O desconhecido sabe sim que a gente não é o Eric e que é ele quem tá na floresta, porém tá falando como se fôssemos o Eric e citando o nosso nome, pra que a gente sinta que tem algo a ver com essa história e pra que assim nós temos a facilidade de nos envolver no caso, já que ele nos envolve. O desconhecido foi quem colocou aquela carta de tarô no Adam e fez isso pra introduzir a gente ao Eric, até porque quem é o estranho nesse caso? Nós, já que ninguém ali conhece a gente. O desconhecido, obviamente, é quem está controlando o nosso telefone e tirou o acesso do nosso marido Jake. Gente, eu ri muito dessa parte. E é por isso que o nosso homem tá nos procurando. E é por isso que o arquivo da chamada do Adam estava corrompido. Olha, faz bastante sentido. O desconhecido tá controlando o telefone do Adam. E é por isso que o Adam não consegue se comunicar com ninguém além de nós. O desconhecido deixa o Adam nos contatar de propósito. O Adam e o Charlie estavam em algum fórum de terror ou true crime, já que o Charlie gosta dessas coisas. E o Adam parece investigar algo nesse sentido. O Adam não viu uma criatura não humana. E ele diz que parecia impossível que quem viu estivesse ali. Então provavelmente ou é o Billy Blake ou algum assassino. O desconhecido é alguém do nosso passado. O desconhecido é algum membro de culto e provavelmente não trabalha sozinho, já que pelos horários é impossível ele ter feito tudo aquilo, já que não dá pra estar em vários lugares ao mesmo tempo ou em um período curto de tempo. Muito boas as suas teorias, algumas são parecidas ou iguais às minhas. Eu achei muito legal que você associou a questão do vídeo estar corrompido no nosso celular. E falando nisso, uma teoria que eu tenho sobre essa questão é realmente ser culpa do governo, porque se a gente for parar pra pensar, a gente não tá conseguindo conversar com ninguém de Duskwood. E agora a gente sabe, por conta do pessoal de Duskwood, que a culpa disso é do governo, porque eles estão atrás do Jake, eles estão mexendo literalmente no celular de todo mundo. Eu não sei se é da cidade inteira de Duskwood ou só das pessoas que estão lá no grupo. Eles podem ter descoberto que o Jake estava em contato com a gente. Então pensa só, provavelmente eles estão lá observando todas as nossas conversas, observando os vídeos, então é bem possível ter sido corrompido por conta disso também. Enfim, essa foi a teoria pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. O que vocês acham em relação às cartas de tarô e ao desconhecido? Deixem as suas teorias aqui nos comentários. E se vocês discordam ou concordam com alguma teoria minha. Em breve eu vou postar teorias sobre o hotel. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar os seus comentários. Lembrando que em todo vídeo eu vou mencionar algumas teorias de vocês. Então comentem bastante. Um beijo pra vocês e adeus!